Oi, gente, tudo bem com vocês? Tu já pensou que arrancar páginas do teu caderno pode te ajudar a pensar melhor? Parece bizarro, né? No meu caso, eu sempre pensei no meu caderno como algo para guardar, como uma relíquia mesmo, sabe? Mas outro dia eu estava vendo um trecho de um podcast com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. E ele defendia justamente o contrário. E a lógica que ele trouxe foi muito interessante. Eu vou colocar o link para o podcast original aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir ele por completo. Mas para te resumir, o trecho que eu achei mais interessante foi a parte que ele fala que ele gosta de usar cadernos pequenos, de capa dura, com espiral e que cabem no bolso. Porque assim tu consegue levar o caderno contigo e consegue fazer anotações em qualquer lugar. Mas e por que capa dura, né? Qual que é a da capa dura ali? Bom, nesse caso seria para te ajudar a poder escrever, mesmo não tendo uma superfície, uma mesa ali. Então, se tu tá num lugar que tu tá de pé, tu conseguiria fazer ali a escrita. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção foi que ele literalmente arranca as páginas do caderno dele constantemente. Segundo ele, essa prática de arrancar as folhas do caderno tem várias vantagens, como por exemplo, ver várias ideias juntas. Tu consegue arrancar essas folhas, colocar elas numa mesa e poder comparar ou mesmo estruturar elas em conjunto. A próxima é descartar sem culpa. Tu não vai mais acumular anotações inúteis. O que não serve sai do caminho sem culpa. Ou seja, tu vai jogar literalmente aquelas folhas no lixo. A terceira é matar o perfeccionismo, porque tira aquela pressão de que tu precisa manter aquele teu caderno sempre bonitinho, completo. Eu confesso que eu sempre tive essa mania de deixar o caderno inteiro, bonitinho, sabe? Com toda aquela perfumaria ali que a gente faz. Na minha cabeça, ele é quase como se fosse um documento histórico, sabe? Mas ouvindo essa ideia, esse outro ponto de vista, eu percebi que esse apego ao caderno pode sim atrapalhar o nosso fluxo criativo de escrita mesmo, de colocar ideias que estão na nossa cabeça ali no papel. Às vezes, o valor da anotação está no processo de escrever e de refletir, e não necessariamente de guardar aquela anotação para sempre. E outro ponto que ele trouxe, e que na minha opinião faz total sentido, eu concordo muito, é que escrever é uma das melhores formas que a gente tem para organizar os nossos pensamentos. E mesmo com o avanço da inteligência artificial, essa habilidade continua sendo essencial. Escrever vai te ajudar a estruturar melhor as tuas ideias, fazer as conexões e entender melhor o que está na tua cabeça. Eu vejo isso na prática, no meu dia a dia, quando eu estou tentando resolver um problema. Por exemplo, se eu estou tentando só resolver esse problema na minha cabeça, parece que as coisas ficam confusas, elas não encontram uma saída. Mas se eu coloco esse problema num papel e eu começo a organizar as minhas ideias, parece que as coisas fluem mais. Eu consigo pensar e refletir melhor e escrever de forma mais clara como que eu resolvo esse problema. Eu acredito que isso não vai mudar tão cedo, mesmo com a IA ajudando a gente a escrever. Eu ainda acho que escrever é a melhor forma para a gente organizar os nossos pensamentos. Porque o benefício, ele não está só lá no final do texto com ele escrito, mas em todo o processo que vai acontecendo quando a gente vai escrevendo. Toda aquela organização na nossa mente que a gente consegue trazer para o papel. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é que talvez a gente precise parar de usar o nosso caderno de anotações como um arquivo sagrado e começar a usar ele como um campo de testes para os nossos pensamentos. Talvez o valor da nossa anotação esteja mais no momento de escrever do que
em manter o nosso caderno super organizado e impecável. Então, a conclusão aqui é simples. Tenta usar o teu caderno como um laboratório e não como um museu. Ou seja, anota, rabisca, arranca as folhas que depois de tu reler não fazem mais sentido e trata cada folha como um experimento para ti e não como um documento histórico. No fim do dia, o que eu tirei de lição para mim vendo esse podcast é que não é sobre ter um caderno perfeito, bonitinho, é sobre como melhorar o nosso processo de criatividade, de geração de ideias. E se você curtiu essa ideia de usar um caderninho para te ajudar no teu fluxo criativo, eu tenho um vídeo que vai te ajudar ainda mais. Nele, eu mostro um processo simples para ter ideias criativas, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa. É só clicar aqui e eu te vejo lá. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente se vê. Valeu!